Sempre fui um homem de fé, alicerçado nos ensinamentos da Torá e do Talmud. Minha vida era dedicada à oração, ao estudo e à devoção. Todas as sextas-feiras à noite, sentava-me com minha família, acendendo as velas de Shabat, e agradecia a Deus por suas bênçãos. Era um ritual que prezava muito, algo que me conectava às minhas raízes, à minha fé e aos meus ancestrais. Mas, em uma noite, tudo mudou. Começou como qualquer outra sexta-feira à noite. Havia acabado de terminar as orações, a casa estava cheia do brilho suave das velas de Shabat, e o ar estava denso com o calor da família. Mas, em um único momento de descuido, tudo deu errado. Estiquei a mão para ajustar uma das velas e a derrubei sem querer. A chama alcançou a toalha de mesa e, antes que eu pudesse reagir, o fogo se espalhou, rápido e implacável. Entrei em pânico. A fumaça encheu o cômodo, espessa e sufocante. Eu não conseguia enxergar. Não conseguia respirar. Tropecei, tentando encontrar o caminho para a porta, mas minha visão estava turva, meu peito apertando a cada respiração superficial. A dor nos meus pulmões se tornou insuportável, e tudo o que eu conseguia fazer era orar. Sussurrei: Adonai, por favor, me ajude. E então, tudo ficou escuro. Não sei quanto tempo fiquei inconsciente. Em um momento, estava engasgando com a fumaça, lutando para sobreviver. No seguinte, estava sem peso, flutuando na escuridão completa. Não havia sons, nem sensações, apenas um silêncio opressor que se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. No começo, foi aterrorizante. Eu não conseguia entender onde estava ou o que havia acontecido comigo. Meus pensamentos corriam, mas não havia nada além de vazio. Então, eu senti um puxão. Uma força estranha, magnética, que parecia me atrair para frente. Eu não resisti. Era como se estivesse sendo guiado por algo muito maior do que eu, algo que não conseguia compreender. Eu não conseguia ver, mas sabia que estava me movendo, viajando por um espaço invisível. Não havia sensação de tempo, nem noção de distância. Apenas um puxão implacável em direção a um destino desconhecido. Eventualmente, uma luz fraca apareceu na distância. Não era quente ou convidativa. Era fria, áspera, quase ofuscante. Conforme me aproximava, a luz ficava mais brilhante, mais nítida, cortando a escuridão como uma lâmina. Não era uma luz que oferecia conforto. Era uma luz alienígena, que me enchia com uma sensação perturbadora de pavor. Eu não conseguia explicar porquê, mas parecia que estava entrando em algo perigoso. Quando finalmente a alcancei, o mundo ao meu redor começou a tomar forma. Eu não estava mais flutuando em um vazio, mas parado em uma extensão infinita de espaço frio e árido. Não era um lugar de paz, nem um lugar de julgamento. Era apenas vazio. Não havia conforto aqui, nem paz. Eu me sentia sozinho, completamente sozinho em um nada vasto e opressor. Mas eu não estava completamente sozinho. Longe, na distância, eu os vi, sombras. No começo, eram apenas formas, indistintas e distantes. Mas, conforme me concentrava neles, consegui vê-los mais claramente. Pessoas. Rostos. Mas seus rostos não eram como o meu. Eles eram errados. Distorcidos. Seus corpos estavam contorcidos, suas feições borradas e desfiguradas. Eles não eram humanos. Ou, pelo menos, não da forma como eu entendia a humanidade. As figuras se moviam lentamente, sem rumo, vagando no vazio como almas perdidas. Mas a pior parte, a parte mais aterrorizante, era o som. Seus gritos. Abafados e distorcidos, eles ecoavam pelo espaço, alcançando meus ouvidos como um sussurro de um lugar que eu não queria entender. Eles estavam sofrendo. E, quanto mais eu olhava para eles, mais claro se tornava. Estas eram as almas dos perdidos. Aqueles que se desviaram do caminho. Aqueles que rejeitaram a verdade. Eu queria desviar o olhar, ignorar os lamentos agonizantes das almas que me cercavam. Mas eu não conseguia. Eu estava preso neste lugar, incapaz de me mover, incapaz de escapar. Eu estava cercado pelas almas torturadas dos condenados e percebi, com uma certeza nauseante,
que este era o destino que me aguardava também. Enquanto eu estava ali, paralisado de medo, uma voz ecoou do nada. Não era a voz de nenhuma das almas torturadas ao meu redor. Era algo mais profundo, algo antigo. Este é o destino daqueles que rejeitam a verdade, disse a voz, fria e definitiva. Não há escapatória. Não há segundas chances. Senti meu coração parar. Eu havia passado minha vida seguindo as leis da nossa fé, estudando a Torá, os mandamentos, os rituais. Mas, naquele momento, percebi algo horrível. Eu havia perdido o ponto principal. Eu havia me concentrado tanto nos rituais, nas regras, no que eu achava que era o caminho certo, que ignorei a verdadeira essência da nossa fé. Eu nunca havia abraçado verdadeiramente o conceito do Messias, aquele que foi enviado para redimir a humanidade. Eu o havia rejeitado, em todo o meu orgulho e ignorância. E agora, aqui estava eu, preso neste abismo, sozinho. Senti uma mão fria agarrar meu coração, como se estivesse sendo puxado para mais fundo no vazio, mas, assim que estava prestes a ceder ao desespero, algo aconteceu. Uma luz real. Não como aquela áspera e antinatural de antes, mas um brilho suave e radiante que começou a brilhar do centro da escuridão. Eu sabia, de alguma forma, que esta luz era diferente. Não era uma luz que vinha deste lugar, mas de algum lugar além dele. Poderia esta ser minha chance de redenção? Ainda havia esperança para mim? Eu poderia escapar desta existência infernal e retornar ao mundo dos vivos? Eu mal podia esperar para descobrir. Mas o que me aguardava em seguida mudaria tudo o que eu pensava que sabia sobre a salvação. O que você acha que está me esperando do outro lado da luz? Você acredita que ainda há esperança de redenção, mesmo depois de uma vida cheia de erros? Gostaria muito de ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. O que você acha da minha jornada através da escuridão e da luz? Existe uma maneira de todos nós encontrarmos a salvação, ou estamos fadados a enfrentar nosso destino? Compartilhe seus pensamentos. Estou realmente curioso para saber o que você pensa. Acordei em uma cena que nunca poderia ter imaginado. No começo, tudo estava borrado, quase como se uma névoa estivesse pairando sobre mim. Eu mal conseguia respirar, e sentia como se meu corpo inteiro estivesse suspenso no tempo. Fui dominado por uma estranha sensação de medo e serenidade. Olhei ao redor, tentando entender onde estava. O mundo que eu conhecia, minha casa, minha família, a vida que um dia vivi, não estava em lugar nenhum. Eu me sentia completamente desconectado de tudo. Não reconhecia o lugar onde estava, mas havia algo profundamente familiar nele, algo que puxava minha alma. O ar estava denso, e a sensação de estar perdido e encontrado era sufocante. Um calor suave, diferente de tudo que eu já havia sentido antes, me cercava, mas, ao mesmo tempo, era como se o mundo estivesse me puxando para um abismo. Eu não tinha certeza se estava morto ou simplesmente em algum lugar estranho entre a vida e o além. Mas tinha certeza de uma coisa: eu não estava sozinho. Do nada, uma figura apareceu diante de mim. No começo, não consegui distinguir nenhum detalhe. Era apenas uma silhueta, mas a presença era inegável. A figura deu um passo à frente e, naquele momento, eu soube. Isso não era apenas um sonho ou uma alucinação. Isso era real. Então, a figura falou. Não consegui ouvir suas palavras claramente no começo. Era como se estivesse falando diretamente na minha mente, ignorando meus ouvidos completamente. Eu podia sentir a intensidade das palavras, e de repente, entendi. Eu estava sendo chamado para ver algo, para testemunhar uma verdade para a qual nunca poderia ter me preparado. Eu não consegui resistir. Apesar do medo, apesar da incerteza, eu sabia que tinha que seguir. A figura me conduziu por um caminho estreito. A paisagem ao nosso redor era diferente de tudo que eu já havia visto antes. Não era o paraíso nem o inferno, pelo menos, não da forma como me ensinaram a imaginá-los. Este lugar era vasto, infinito, sem um começo ou fim claro. Caminhamos pelo que pareceu horas, embora eu não pudesse ter certeza. O tempo estava distorcido aqui. Nada era exatamente como parecia. Eu podia sentir o peso do ar, a energia estranha na atmosfera. Era como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando que algo acontecesse.
Então, chegamos a uma clareira. Não havia sol, mas a luz parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. E foi então que eu vi. Não consigo descrever em palavras que façam jus. A visão diante de mim era aterrorizante e bela. Eu estava parado na beira de um enorme abismo e, do outro lado, podia ver o que parecia ser uma cidade. Não, um lugar, além do tempo, além da morte. Era muito mais do que apenas uma cidade. Era um reino de espíritos, de almas perdidas, de memórias, esperanças e medos entrelaçados. Mas não era pacífico. Não era sereno como eu esperava que fosse. Os seres ali não estavam em repouso, eles estavam inquietos. E seus rostos estavam cheios de tanta angústia que mal conseguia suportar olhar para eles. Eu fui atraído, como se a própria cidade estivesse me chamando, implorando para que eu entendesse seus segredos, para testemunhar a verdade por trás de sua tristeza. Ouvi vozes de pessoas que eu não conhecia, mas que, de alguma forma, eram familiares. Elas sussurravam meu nome, chamando-me para mais perto. Mas, então, quando dei um passo à frente, algo me impediu. Uma força, invisível, mas palpável, me manteve no lugar. Senti uma mão no meu ombro, fria, mas reconfortante. A figura que me havia conduzido até ali estava ao meu lado, seu rosto agora mais claro do que nunca. E foi então que falou novamente. Você ainda não está pronto, disse ela. Há mais que você deve entender antes de poder passar por este lugar. O que eles queriam dizer? O que eu possivelmente precisava entender? Eu já havia visto o sofrimento, o medo e o vazio deste lugar. O que mais poderia haver? A resposta veio a mim, não através de palavras, mas através de um conhecimento profundo, um sentimento avassalador. Eu não estava ali apenas para testemunhar o sofrimento dos outros. Eu estava ali para enfrentar o meu próprio. Naquele momento, percebi que a verdade não era apenas sobre a vida após a morte, era sobre a vida que eu havia vivido. As escolhas que eu havia feito, as coisas que eu havia ignorado, os erros que eu nunca havia espiado. Estavam me mostrando não apenas a escuridão deste lugar, mas a escuridão dentro de mim. E enquanto estava ali, encarando tanto meu próprio reflexo quanto os ecos das almas ao meu redor, eu sabia que esta jornada não era sobre escapar. Era sobre redenção. Mas antes que eu pudesse compreender totalmente o que isso significava, tudo mudou novamente. O mundo ao meu redor começou a ondular, e eu senti que estava sendo puxado para longe, como se estivesse sendo arrastado de volta para o desconhecido. Eu não sei quanto tempo fiquei longe, ou para onde fui depois disso. Mas me lembro de ter sentido como se tivesse recebido um vislumbre de algo que ainda não estava pronto para compreender totalmente. E eu sabia que as respostas que eu estava procurando estavam apenas fora de alcance. O que eu deveria aprender com este lugar? Eu deveria retornar, ou já tinha visto o suficiente para entender a verdade de tudo? Enquanto eu era puxado para longe do lugar estranho, meus arredores começaram a mudar novamente, e fui deixado com mais perguntas do que respostas. A sensação de estar perdido em um sonho, mas totalmente consciente, persistiu. Eu não conseguia explicar. Parecia que eu estava suspenso entre dois mundos. Um mundo de luz e sombra. Um lugar que me chamava para confrontar a própria essência da minha alma. Pesquei e a primeira coisa que notei foi a nítida diferença. Eu estava de volta. A névoa havia sumido. O peso que carregava naquele reino foi substituído por uma assombrosa sensação de vazio. Eu estava em pé no que parecia ser um quarto comum, mas a sensação era tudo, menos comum. O ar parecia muito rarefeito e as paredes ao meu redor pareciam sufocantes. Eu conseguia ouvir o som distante de um tic-tac, como um relógio, mas não era apenas um relógio. Parecia que o próprio tempo estava me observando, esperando que algo acontecesse. Tentei assimilar tudo ao meu redor. Consegui ver os móveis, as estantes de livros, as sombras tênues que pareciam dançar nos cantos do quarto. Mas algo parecia errado. Meu corpo parecia diferente. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo dentro de mim havia mudado, mas não tinha certeza do que. Havia um espelho do outro lado do quarto e, por um breve momento, hesitei em me olhar. Parecia que o vidro me mostraria algo que eu não estava pronto para ver. Mas eu não consegui evitar.
Aproximei-me lentamente do espelho e vi meu reflexo. O que eu vi não era bem eu. Não da maneira que eu lembrava. Meus olhos estavam distantes, cheios de uma tristeza que eu nunca havia conhecido. Havia algo neles, algo profundo, como se eu tivesse visto demais. O rosto que me encarava era familiar, mas havia um cansaço que não deveria estar ali. Era como se eu tivesse vivido uma vida inteira em questão de instantes, e o peso de tudo fosse demais para suportar. Mas essa não era a pior parte. O reflexo começou a mudar. Não era mais apenas eu. No espelho, eu podia ver flashes de rostos, pessoas que eu reconhecia, mas também rostos que eu não conhecia. E então me atingiu. Eram as pessoas que eu tinha visto antes naquela cidade estranha. As almas inquietas. Aquelas cujos rostos me assombravam. Eles estavam comigo agora, presos no reflexo, como se estivessem me seguindo. Mas por quê? O que eles queriam de mim? Afastei-me do espelho, com o coração disparado. O quarto estava começando a parecer menor, sufocante. Minhas respirações ficaram superficiais e senti como se as próprias paredes estivessem se fechando sobre mim. E então, no meio do caos, uma voz falou de trás de mim. Não em voz alta, mas dentro da minha mente, como a figura de antes. "Você entende agora?" perguntou a voz. As palavras eram claras, mas o tom era irreconhecível. Não era o mesmo que a voz calma que eu tinha ouvido antes, era mais urgente, mais direta. Eu não sabia como responder. Eu nem sabia se conseguia. O que eu tinha visto era apenas mais uma ilusão, ou estavam realmente me mostrando alguma coisa? Virei-me para encarar a voz, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio, silencioso. No entanto, não consegui me livrar da sensação de que não estava sozinho. Era como se as paredes estivessem me observando, ouvindo cada um dos meus pensamentos. A voz veio novamente, desta vez mais forte. "Este não é o fim. Este é o começo. Você foi escolhido para ver a verdade, para testemunhar o que está além do véu." Senti um arrepio frio percorrer minha espinha. Escolhido? Que verdade! Eu deveria entender isso agora? Qual era o propósito de tudo isso? Cambaleei para trás, tentando entender tudo. As imagens do espelho, as vozes, a sensação de estar presente e ausente, era tudo muito avassalador. Eu tinha que escapar. Eu tinha que sair desse lugar. Mas para onde eu estava indo? Eu ainda estava no mesmo mundo? Ou eu tinha cruzado para algo completamente diferente? Estiquei a mão para a porta, minha mão tremendo enquanto agarrava a maçaneta. Eu precisava sair dali, para encontrar algo familiar. Mas quando a abri, eu não entrei em um corredor ou em um quarto. Em vez disso, fui recebido por uma vasta extensão, um vazio sem fim que se estendia diante de mim. Eu conseguia ouvir os sussurros novamente. As vozes do espelho, os rostos, agora estavam me cercando, me chamando. Mas desta vez, seus gritos eram diferentes, menos desesperados, mais suplicantes. Eu conseguia sentir o peso de suas emoções me oprimindo. "Venha conosco", eles sussurravam. "Você não está sozinho. Você pertence aqui." Eu não conseguia explicar, mas senti um puxão irresistível em direção a eles. Um puxão para entender, para me juntar a eles. Mas no fundo, eu sabia que tinha que resistir. Eu não estava pronto para segui-los. Eu não estava pronto para aceitar o que quer que fosse isso. Mas quanto mais eu resistia, mais forte o puxão se tornava. Dei um passo para trás, mas a escuridão pareceu se mover comigo. Não era apenas uma ausência de luz, era uma entidade, algo vivo, algo que estava me observando e esperando que eu fizesse minha escolha. As vozes ficaram mais altas, suas palavras mais urgentes, até que senti como se estivesse me afogando nelas. Fechei os olhos, tentando abafar o barulho, tentando me concentrar em qualquer coisa além da sensação avassaladora de ser puxado para o vazio. Mas quando os abri novamente, eu não estava no mesmo lugar. Eu não tinha ideia de onde estava, mas uma coisa estava clara: este era apenas o começo. O que quer que estivesse por vir,
era algo para o qual eu não estava preparado. E agora, eu não tinha escolha a não ser seguir o caminho que havia sido traçado diante de mim. No momento em que entrei na vasta extensão, o mundo como eu o conhecia deixou de existir. A escuridão avassaladora foi agora substituída por um brilho misterioso que parecia emanar do nada. Não era luz no sentido tradicional, mas uma aura estranha que tornava difícil discernir o que era sólido e o que era simplesmente ilusão. Eu não conseguia entender como cheguei aqui ou por que estava sendo conduzido por este caminho. Parecia um teste, mas de quem? E com que propósito? Olhei ao redor, tentando entender meu entorno. Não havia paredes, nem limites, apenas uma extensão sem fim desse espaço antinatural e brilhante. Parecia estar mudando constantemente, como se eu estivesse caminhando por um sonho que estava constantemente se rearranjando. Mas isso não era um sonho. Eu podia sentir em meus ossos. Isso era real. Na minha frente, as formas na escuridão começaram a se formar. Não figuras, nem pessoas, mas algo muito mais perturbador. O ar ficou mais pesado a cada momento que passava, como se carregasse o peso de inúmeras histórias não contadas, cada uma mais assustadora que a anterior. A luz continuou a pulsar e os sussurros de antes agora se tornaram mais distintos, mais urgentes. Mas o que eles disseram, eu ainda não consegui compreender totalmente. Era como uma língua que eu não deveria entender, ou talvez uma língua que eu havia esquecido há muito tempo. Quanto mais eu tentava me concentrar nas palavras, mais elas escorregavam do meu alcance, como areia escorrendo entre meus dedos. Mas uma coisa ficou clara: as vozes estavam tentando me dizer algo importante. Algo que eu tinha que saber. Algo que eu não podia ignorar. De repente, houve uma mudança e o chão sob meus pés pareceu cair. Tropecei, mas me segurei a tempo. O chão havia se transformado em um vasto abismo, estendendo-se para baixo em um vazio escuro. Não era apenas um buraco, era algo vivo, algo que parecia pulsar e respirar com um ritmo antigo. Eu sabia instintivamente que era um limiar, um ponto sem volta. Os sussurros ficaram mais altos novamente e, desta vez, foram mais insistentes. Dê um passo à frente, eles exortaram. Abrace a verdade. Você é o escolhido. Você deve cruzar. Eu não sabia o que eles queriam dizer com escolhido ou a qual verdade eles estavam se referindo, mas algo dentro de mim me exortou a ouvir. Eu senti um estranho puxão em direção àquele abismo. Era quase como se eu já estivesse aqui antes, em alguma outra vida ou dimensão. Parecia que eu estava destinado a estar aqui, parado na beira desse precipício, pronto para fazer uma escolha. Uma escolha que alteraria tudo o que eu sabia. Mas eu hesitei. E se eu estivesse sendo levado para algo perigoso? E se cruzar significasse perder tudo o que me restava? Eu não tinha certeza se podia confiar nas vozes ou se elas estavam me guiando para minha desgraça. Olhei ao redor, procurando por algo, qualquer coisa, que me desse algum sinal do que fazer a seguir. E então, eu vi. À distância, o brilho diminuiu por uma fração de segundo e, naquele breve momento, vi uma figura parada na beira do abismo. A figura era alta, envolta em sombras, com o rosto envolto em mistério. A figura não falou, mas senti sua presença por toda parte ao meu redor. Era como se estivesse me observando há muito tempo, esperando por este exato momento. Não se moveu, mas senti seu olhar me penetrar. Foi reconfortante e aterrorizante ao mesmo tempo. A figura não era ameaçadora, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que sabia algo que eu não sabia. Era como se detivesse a chave para as respostas que eu estava buscando desesperadamente, mas estaria disposta a me dá-las. Cheguei mais perto, tentando distinguir quaisquer detalhes da aparência da figura. Mas quando dei outro passo, o brilho ao seu redor piscou novamente e a figura desapareceu. O ar ficou mais frio e os sussurros se intensificaram. Não tenha medo, uma voz ecoou em minha mente. Estava calmo, mas poderoso. Este é o seu momento. Dê um passo à frente. Você está pronto. Eu queria correr. O medo me roía, mas algo mais profundo dentro de mim me dizia que correr não era uma opção. Eu tinha que enfrentar isso. Eu tinha que confrontar o que estava além. Não havia volta, sem recuar para a segurança da minha antiga vida. Este era o meu destino.
Esta era a minha escolha. Com cada grama de coragem que me restava, dei um passo à frente. O chão pareceu se estender sob mim, ficando mais largo a cada passo. O puxão do abismo se intensificou e eu podia sentir que estava chegando mais perto da borda. O brilho, os sussurros, a figura misteriosa, tudo parecia estar me levando a algum lugar que eu ainda não conseguia compreender. Assim que cheguei ao precipício, parei. Algo mudou dentro de mim. As vozes cessaram. O brilho diminuiu. Um silêncio caiu sobre o espaço. Era como se o próprio tempo tivesse congelado. E então, eu ouvi uma única palavra. Não foi falada em voz alta, mas eu podia sentir em minha mente. Era um nome. Meu nome. Mas não era apenas meu nome. Era o nome de quem eu realmente era. Era um nome que eu não ouvia há muito tempo. Era a chave para tudo. Eu engasguei, sentindo o peso da revelação. Isso. Era por isso que eu estava aqui. Mas enquanto eu estava ali, na beira do abismo, eu sabia que estava apenas no começo. Ainda havia mais passos a dar. Mais verdades a descobrir. E o que quer que estivesse esperando por mim do outro lado deste abismo. Eu não tinha certeza se estava pronto para isso. Enquanto viajamos por esta experiência misteriosa e perturbadora, fica claro que o mundo em que vivemos está mudando de maneiras que muitos de nós ainda não compreendemos totalmente. As profecias estão se cumprindo e os sinais estão ao nosso redor. Mas quantos de nós estão realmente cientes do que está por vir? É por isso que quero compartilhar algo com você que pode mudar tudo. Montei um livro digital chamado Profecias que Transformam. Como garantir sua salvação e preparar-se para a vinda de Cristo, e ele está disponível para você baixar agora mesmo. Este livro o ajudará a entender os mistérios mais profundos das profecias bíblicas e fornecerá a orientação que você precisa para se preparar para o futuro, tanto nesta vida quanto na que está por vir. Você pode encontrar o link para obter sua cópia no primeiro comentário fixado. Mas, haja rapidamente, porque temos um número limitado de cópias disponíveis e elas não ficarão disponíveis por muito tempo. Se você está pronto para descobrir a verdade, garantir sua salvação e estar preparado para o que está por vir, clique no primeiro comentário fixado agora e baixe sua cópia digital antes que acabe. Enquanto eu continuava neste estranho estado sobrenatural, comecei a sentir uma sensação avassaladora de clareza. Uma clareza que superava tudo o que eu já havia conhecido na vida. Era como se todas as perguntas que eu tinha, todos os medos, todas as incertezas, fossem repentinamente respondidas em um piscar de olhos. E, no entanto, eu ainda não conseguia me livrar da verdade assustadora do que eu acabará de testemunhar. As forças obscuras que pareciam estar orquestrando tudo ao nosso redor eram mais reais do que eu jamais poderia ter imaginado. Eu sempre acreditei que a vida após a morte era um conceito distante e intangível, uma mera ideia. Mas, parado naquele espaço etéreo, tornou-se inegável. Tudo o que eu havia experimentado até então, tudo isso, toda a minha existência, foi repentinamente visto sob uma lente diferente. O peso do que eu estava vendo era insuportável. O véu havia sido levantado e eu podia ver o que estava além do mundo dos vivos. Enquanto eu estava naquele reino, cercado por seres de luz e sombra, tornou-se impossível ignorar a realidade do que estava acontecendo. Não era apenas minha alma em jogo, era a de todos. As forças em jogo estavam muito além do que nós, em nossas vidas humanas, poderíamos sequer compreender. Eu já tinha ouvido sussurros sobre essas coisas antes, profecias, avisos, previsões vagas, mas agora eu podia sentir a verdade delas me oprimindo com uma força quase sufocante. Eu tinha que agir rápido. Estava claro que o que eu estava testemunhando não era um evento aleatório, era um culminar de séculos de profecia e vontade divina. Os sinais sempre estiveram lá, escondidos à vista de todos, mas nós tínhamos fechado os olhos. Percebi, tarde demais, que a escuridão que se infiltrava em nosso mundo não era apenas simbólica, era uma força real e tangível, uma que nos vinha movendo, centímetro por centímetro, em direção a um momento inevitável. Mas ainda mais perturbador do que a presença da escuridão era o conhecimento inconfundível de que o tempo estava se esgotando. Enquanto eu flutuava ali, suspenso no espaço entre a vida e a morte, comecei a ver flashes do mundo que eu havia deixado para trás. Vi pessoas que eu amava, seguindo suas vidas diárias, sem saber da batalha espiritual que estava ocorrendo ao seu redor. A mesma batalha que estava se desenrolando nos reinos em que eu agora estava.
O peso dessa percepção me atingiu com força. Era como se eu tivesse recebido a responsabilidade de despertar o mundo, de soar o alarme, de avisá-los do que estava por vir. No entanto, como eu poderia fazê-los entender? Como eu poderia convencê-los a ouvir? O tempo, eu agora sabia, era um luxo que não tínhamos. A sensação de urgência cresceu mais forte. Os seres de luz ao meu redor estavam silenciosos, como se estivessem esperando que eu entendesse algo mais profundo. Não era apenas sobre a salvação da minha alma, era sobre a salvação de muitos outros. O que eu estava vendo era maior do que eu. Era maior do que qualquer um de nós. Enquanto eu era puxado de volta para o mundo dos vivos, fui atingido pelo peso total desse conhecimento. Não era mais uma questão de se os tempos finais chegariam, era uma questão de quando. E a cada dia que passava, o mundo estava se aproximando do momento da prestação de contas. Mas o que eu tinha visto não era tudo aterrorizante. Naquele espaço, eu também senti uma sensação avassaladora de esperança. Havia uma saída, um caminho para a redenção, mas exigia que acordássemos, realmente acordássemos. As pessoas tinham que começar a ouvir, verdadeiramente ouvir os sussurros da profecia que tinham sido ignorados por tanto tempo. Só então teriam uma chance quando o momento da prestação de contas chegasse. As visões que eu vi eram vívidas e inegáveis. A batalha final, entre a luz e a escuridão, estava mais próxima do que qualquer um percebia. E a única coisa que separava a salvação da destruição era uma escolha. Uma escolha que tinha que ser feita, e feita agora. Mas como eu poderia fazer o mundo ver? Como eu poderia despertá-los para a verdade? Eu poderia sequer fazer a diferença em um mundo que parecia tão perdido? Essas eram as perguntas que me atormentavam enquanto eu era puxado de volta à consciência. A jornada não havia acabado, mas o verdadeiro peso do que eu havia testemunhado tinha apenas começado a se abater. Ao voltar ao mundo desperto, eu sabia que tinha visto algo que poucos jamais compreenderiam. Mas eu também sabia uma coisa com certeza. Eu tinha sido mostrado o caminho. E agora, era a hora de eu compartilhá-lo com aqueles que estavam prontos para ouvi-lo. Para descobrir o que aconteceu a seguir e a verdade que descobri, continue assistindo. O que aprendi pode mudar tudo o que você pensa que sabe sobre este mundo, e o que está além dele. A contagem regressiva para o fim começou e estamos todos ficando sem tempo. Ao retornar ao mundo dos vivos, não consegui me livrar da avassaladora sensação de responsabilidade que agora repousava sobre meus ombros. O que eu tinha visto, o que eu tinha sentido, estava longe de ser uma experiência ordinária. Foi uma revelação divina, um vislumbre de uma realidade que a maioria das pessoas ignora ou não enxerga. E agora, eu estava acordado, sabendo que a hora de agir já havia chegado. Não havia mais espera. Eu nem consigo começar a explicar como tudo isso funciona em palavras, como o além opera, como essas forças das trevas e da luz estão trancadas nessa luta eterna. Mas uma coisa é certa: a hora é agora. Os sinais estão em todos os lugares. As forças do mal estão se movendo rapidamente e, no entanto, a maioria das pessoas permanece inconsciente da batalha espiritual que está ocorrendo bem diante de seus narizes. Você pode estar se perguntando: o que posso fazer sobre isso? E essa é uma pergunta válida. Mas o que aprendi durante meu tempo naquele reino, naqueles momentos fugazes entre a vida e a morte, foi que cada escolha que fazemos, por menor que seja, tem efeitos em cascata em nossa jornada eterna. Não basta apenas existir, precisamos despertar, precisamos entender a gravidade de nossas ações, nossas crenças e nossas responsabilidades. Você pode pensar que está no controle, mas e se a realidade for que estamos todos sendo puxados para algo maior, algo além de nós? Eu não digo isso levianamente, mas estamos ficando sem tempo. Tempo que pensávamos que tínhamos. Tempo que o mundo pensava que era infinito. Mas a verdade é, está acabando rapidamente. Eu sei que pode parecer perturbador, mas não é tarde demais. A verdade sempre esteve aqui, esperando que a descobríssemos, que a reconhecêssemos. Mas isso significa que você, sim você, tem uma escolha a fazer. O caminho a seguir pode parecer incerto, mas eu prometo a você, se você abrir seu coração e mente para essas revelações, você pode encontrar paz, salvação e compreensão como nunca antes. Não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se de despertar. Então, aqui está meu desafio para você.
Não apenas assista a esses vídeos passivamente, interaja com eles, pense sobre o que está sendo compartilhado e pergunte a si mesmo o que você pode fazer para mudar sua própria vida e o mundo ao seu redor. As profecias estão se cumprindo, mas ainda há uma chance de agir. Ainda há tempo para garantir sua salvação. Se você se sentiu movido por este conteúdo, se isso fez você questionar as coisas ou despertar algo dentro de você, eu o exorto a apoiar este canal. Você pode fazer isso clicando no botão Super Obrigado abaixo. Cada contribuição nos ajuda a espalhar essas mensagens vitais para mais pessoas que precisam despertar, assim como você. Seu apoio pode fazer toda a diferença. Vamos continuar compartilhando a verdade, vamos continuar iluminando uns aos outros. Não deixe que este seja o fim de sua jornada. Clique nos vídeos que estão prestes a aparecer na tela agora. Eles continuarão a abrir seus olhos para os mistérios do universo e as profecias que moldam nossa própria existência. Há muito mais a descobrir e eu quero que você faça parte desta jornada. O mundo está acordando e a questão é: você fará parte disso?